Muita gente nova. Nós temos trabalhado muito o terceiro passo, porque para mim é o mais importante. Apertou vermelho? Então já está gravando. Senhor 12 passos agora já pode falar. Então nós temos que trabalhar também o primeiro passo. O primeiro passo, sem dúvida alguma, é o primeiro, né? Sem ele, nada se resolve. O grande problema do primeiro passo é a gente interpretá-lo de forma errada, né? Admitimos que éramos impotentes perante o álcool e que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Eu tenho problema? Nós temos um problemão. Qual é o nosso problema? Essa é a palavra-chave nossa hoje. Nosso problema, meu problema. O problema meu é que eu bebo demais, né? O problema meu é que eu uso demais. Nós temos um companheiro novo ali, como é que você chama? Nélio. É o Nélio, não é novo não, mais velho que eu. Nossa Senhora, faz tempo. Então, o problema meu, o problema nosso, o problema do Nélio é que nós bebemos demais. Nós usamos demais. Nós perdemos o controle, né? E aonde que está a raiz desse problema? Se eu não encontrar, se o Nélio não encontrar de onde veio esse problema, o que é esse problema, como é que você vai saber o seu problema e resolver o seu problema? Porque nós temos um problema. Se fosse um probleminha fácil, se fosse tirar uma carteira de motorista, isso é fácil, isso é um probleminha, né? Se fosse arrumar um emprego, isso é fácil, isso é um probleminha. Agora o problema nosso é um problemão. E por que é um problemão? Porque nós não damos conta de resolver o nosso problema. Gilberto, você está falando que nós não damos conta de resolver. Tem um problema que eu não consigo resolver. Esse é o primeiro passo, eu sou impotente. Eu tenho um problema que eu não consigo resolver. Muitos problemas da vida do Elvis ele resolve, né? Muitos. Mas esse do álcool e droga, ele não resolve. E por que não resolve? Que isso, gente? E esse problema do álcool e droga, ele não resolve. Você resolve empurrar um carrinho, você resolve ser dono de restaurante, você resolve tantas coisas na vida. Mas o problema do álcool e droga, você não consegue resolver. Tá gravando? Aí o Elvis vai falar para mim, então eu vou embora, porque já que não vou resolver, eu estou fazendo o que aqui? O Nélio fala assim, mas agora acabou de complicar tudo, estava tão bom, parecia que estava caminhando. O São Paulinho fala, nossa senhora, agora acabou de complicar o resto, porque eu tenho um problema que eu não posso resolver. Mas aí o Tiãozinho lá vai perguntar, Gilberto, mas que problema é esse nosso que nós não damos conta de resolver? Sabe qual que é o nosso problema? Às vezes a gente pensa que é o álcool e droga, né? O álcool e droga a gente resolve. É só você fechar a garrafa. Sabe qual que é o nosso problema? E por que a gente não consegue resolver o nosso problema? É porque aí vem o segredo do primeiro passo, hein, gente? Acolhe esse segredo, essa chave, esse grande tesouro agora. Qual que é o meu problema? Por que eu tenho um problemão? Por que o Elvis e eu, nós dois, temos um problemão? Porque nós nos ligamos ao príncipe deste mundo. O meu problemão não é o álcool e droga. O álcool e droga eu quebro a garrafa, pronto. O meu problema chama-se demônio. Ele me aprisionou, ele me escravizou nas mentiras dele. Ele me escravizou no mundo dele.
Eu me tornei escravo dele. Ele me dominou, ou ele tem me dominado. Por isso, a gente vai para a segunda parte desse primeiro passo. O Mateus chegou. O Mateus vai para a segunda parte do primeiro passo. Aperta aí para mim, para desligar, por favor, para não atender. O Mateus perdeu a primeira parte do primeiro passo, mas ele já vai pegar a segunda. Perdemos o domínio. Por que eu perdi o domínio? Porque alguém me dominou. E quem que me dominou? O Satanás. Gilberto, vai para a Bíblia agora. Como é que resolve com a verdade? Eu procurei aqui, não achei não. Que o nosso problema é álcool e droga. Não achei. Sabe o que eu achei? Jesus falou assim, o Sr. Luiz sabe. Não tenha medo de pinga e droga. Tenha medo dos espíritos imundos espalhados pelos anos. Às vezes a gente tem raiva da bebida. A bebida não se tem raiva. Está vendo? Para que nós vamos ter medo da bebida? Ela é morta. Aí o Elvis vai falar assim, ué, Gilberto, mas então significa que o meu problema é o diabo. Sim, esse é o nosso problema. Por isso que eu não dou conta de sair dele, tá vendo? Como que você... Porque se fosse só o álcool e droga, você dá uma bicuda naquilo, pronto, acabou, né? É igual despacho de macumba, você chega lá, pega o bico da botina, não fica nada, né? Bobo de quem acredita em despacho de macumba, é só dar uma bicuda naquilo, acabou, né? Agora, o nosso problema do primeiro passo, eu sou impotente por quê? Porque eu não consigo sair da escravidão que eu estou. O demônio me escravizou naquilo, o demônio me viciou naquilo. Eu dei a mão ao demônio, o demônio pôs as garras em mim, ele conseguiu me amarrar, ele conseguiu me laçar, ele conseguiu me dominar. O demônio conseguiu me levar para o time dele. Esse é o meu problema. Esse é o problemão. Aí a gente vai entender a palavra impotente. Aí o Sr. Iraí vai falar assim, Gilberto, aí de fato eu sou impotente, porque como que eu vou vencer o demônio? Como que eu vou vencer esse que me escravizou? Como que eu vou vencer esse que me escraviza? Esse que me domina? Esse que coloca as garras dele sobre mim? Esse que coloca o veneno dele sobre mim? Esse que me assalta, né? Que me rouba? Esse que vem realmente me arrastar para o mundo dele, porque nós misturamos com o mundo dele. Aí o Nélio vai falar assim, mas como que o demônio conseguiu me levar para o mundo dele? Como que o demônio conseguiu me levar para a senzala e me tornar escravo? Como que o demônio conseguiu fazer isso? Simples, nós já falamos aqui. Pela mentira. Ai, ai. Como que ele amarrou o Gilberto? Já dei meu testemunho aqui, vou falar de novo. Ué. Pois ele me fez tímido. Ele falou que para arrumar a mulher eu tinha que estar tonto. Ele pôs essa mentira na minha cabeça. Tinha uma mulher bonita na pracinha. Eu gostava dela, ela gostava de mim. Né? Lá nos meus 14 anos, 15 anos. Só que o demônio falou assim, o que é isso, rapazinho? Você nasceu na roça, você acha que você tem coragem de chegar nela? Só se você beber. Bebe, ela bebe, eu ia beber. A gente é amarrado pelas mentiras. O demônio põe uma mentira na minha cabeça. Olha o João aqui, ó. O João falou assim, eu tinha dinheiro para comprar um carro. Aí o demônio chegou perto dele e falou assim, mas você não sabe dirigir, você vai comprar carro para quê? Vamos para a zona, né? Beber cachaça, usar droga, mexer com carro, não. E ele acreditou. Nós somos presas fáceis do Satanás. O Satanás aprisiona a gente pela mentira. A gente perde uma mulher, o Satanás chega e fala assim, ih, acabou.
Você nunca mais vai arrumar outra. Perdeu essa, agora acabou. O negócio teu agora é beber cachaça. Vamos lá, meu filho. Porque o que ele quer é beber cachaça, usar a gente para beber cachaça. Então ele tem que pôr mentira na nossa vida para aprisionar a gente para ele. Então ele tem um corpo à disposição dele. Ele tem uma casca, como diz o Mateus, à disposição do Satanás. O Satanás tem uma casca, ele tem um corpo para ele gozar, para ele beber, para ele usar droga, para ele fazer o que ele quiser, para ele fazer a ruaça dele, né? E ele aprisiona a gente pela mentira. Esse é o meu problema. O problema nosso não é álcool e droga. O problema nosso é que nós nos misturamos com o príncipe das trevas. Nós demos as mãos para o príncipe deste mundo. Nós demos as mãos para o inimigo de Deus. E o pior de tudo, além de dar a mão para o príncipe deste mundo, nós viramos as costas para Deus, ou relaxamos com a nossa fé. E aí nós nos tornamos presa fácil do demônio, e o demônio nos viciou e nos escravizou. E nós estamos amarrados, e nós estamos escravizados. Esse é o nosso grande problema. Esse é o primeiro passo. Eu tenho um problema. Todos nós vamos falar assim todo dia cedo: eu tenho um problema. Por que você está em comunidade terapêutica? Porque eu tenho um problema. Eu tenho um problemão. Qual que é o seu problema? O demônio me amarrou, me escravizou. O demônio conseguiu colocar a unha dele, o veneno dele em mim. O demônio, não sei por que cargas d'águas, ele conseguiu me dominar. Ele conseguiu me levar para onde ele queria levar. E pelas mentiras dele, porque falou que eu era feio, eu acreditei. Ou falou que ninguém gosta de mim, né? Às vezes ele põe na cabeça do sujeito assim: ninguém gosta de você. Você é uma carta fora do baralho. Aí a pinga, o que restou para você é a pinga. E a gente acredita. E vai beber pinga até morrer. E todo dia cedo o demônio começa a jornada dele. Vai. Ó, tá vendo todo mundo aí de carro, ó, né? Trabalhando. Você é uma bosta, você não vale nada. Esse é o nosso problema. O demônio conseguiu amarrar, escravizar, colocar a unha dele na gente. Por isso Jesus falou: não tenha medo de pinga e de crack, tenha medo do espírito imundo espalhado pelos ares. Essa é a verdade. Gilberto, qual que é a verdade? Não tenha medo. Nós não precisamos ter medo. O Christian foi embora porque eu trouxe uma garrafa de pinga, de cerveja e vazou na braquiária. Aí, ó. Agora eu posso trazer de novo a garrafa. Sr. Gilberto, isso aí não foi palavra sair da boca dele, não. Foi falar. Não, a gente também está aqui só supondo, né? E que ele vai conseguir. Então, essa é lógico que nós temos que. Por que uma pessoa que pensa só em parar de beber e parar de usar droga nunca vai conseguir? Nunca na vida vai conseguir. Por quê? Porque ele tá no meio do caminho. Ele não está indo combater a raiz do problema, que é o Satanás, que é o príncipe deste mundo. Ele está combatendo, ao invés dele combater o pai do produto, ele está querendo combater o produto. E vai beber a vida inteira, né? Imagina o Paulinho lá em Nepomuceno. Você vai combater o produto, né? Primeiro que nós não vamos dar conta de combater o produto está para tudo enquanto é lado do Brasil e do mundo, né? Está chovendo crack, está chovendo pinga, está chovendo não sei o quê, né? Tem para todo lado, né? Até aqui dentro tem, se é verdade, né? Então, por que a gente não sai? Por que a gente não dá conta de dar o primeiro passo em direção ao rumo certo? Porque a gente não está combatendo na origem.
a gente não está combatendo. O Elvis pode dizer assim, Adilberto, agora eu entendo por que eu estou passando por comunidade terapêutica 1, 2, 3, 4 vezes. Eu não estava combatendo. Só que não. Aí está vendo por que a gente é impotente? Porque eu não consigo combater o mal. Aí uma vez Jesus falou assim, antes de Jesus falar, nós vamos bater no peito mais uma vez e dizer assim, eu tenho um problemão. Qual que é o teu problema? O meu problema é que eu dei a mão para o príncipe deste mundo, para o demônio. Esse é meu problema. O problema é que eu estou escravizado com o demônio, com o mal. Aí Jesus vai chegar, perguntaram para Jesus um dia assim, Senhor, o que o Senhor veio fazer? Eu vim destruir a obra do mal. Uai, peraí, não, repete. Eu vim destruir a obra do mal. Ué, mas se o meu problema é o mal e o Senhor veio destruir a obra do mal, olha a solução aí. Está vendo como que está chegando o segundo passo de maneira tão mais fácil para a gente? Ó, por que eu preciso de um poder superior? Porque o meu problema só se combate com o poder superior. Por que no primeiro passo o meu problema não é o álcool e droga, é o Satanás, é o príncipe das trevas? Jesus disse, não tenha medo de homem de carne e osso, nem de pinga, nem de cachaça, nem de nada. Tenha medo dos espíritos imundos espalhados pelos ares. E por que eu me tornei impotente? Porque agora eu sei que eu não consigo combater o demônio, mas eu conheço quem combate. Porque a verdade vai dizer que Jesus veio para combater a obra do mal. Portanto, eu e o Elvis, nós já vamos falar assim, nós podemos tirar o cavalinho da chuva, nós dois, não dá conta do álcool e droga não. Porque o problema de álcool e droga não é álcool e droga, é o capeta, é o Satanás, é o príncipe deste mundo, é o veneno dele, é as garras dele. O problema do álcool e droga é satânico, é espiritual. E como que combate? Com aquele que veio para destruir a obra do mal. Esse pincel aqui está sendo atacado pela obra do mal. Aqui está a obra do mal. O poder satânico está montando, escravizando esse pobre coitado, né? Escravizando, encantoando. Aí, como que ele vai se libertar disso? O segundo passo, gente, é simples de entender. Viemos acreditar que um poder superior a mim mesmo. Por que um poder superior a mim mesmo? Porque eu sou impotente para combater o demônio. Quem sou eu para combater o demônio? Alguém aqui dá conta de combater o demônio? Só existe... Nós precisamos entender que Deus colocou diante de nós duas coisas. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. E quando Deus colocou diante da vida, a vida e a morte, significa, aqui está a vida. A vida está tentando ir. Não quando fala da morte, não é essa morte caixão de defunto, não. É a morte espiritual. Então, aqui está a vida. Deus colocou diante de mim a vida e a morte. Quem que é a vida? Por que eu sei que é Jesus? Ele mesmo falou, eu sou a vida. Alguém mais falou que é a vida? Eu não conheço. Eu fico imaginando esses pagãos, ateu, que não acreditam em Deus. Por que não acredita? Porque ninguém falou que é a vida. Aliás, Jesus não falou que ele é a vida, Jesus provou que ele é a vida. Por que Jesus provou que ele é a vida? Ressurreição. Porque Jesus deu um tapa na vida, falou, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, ressuscitou e vivo está no meio de nós. Ele provou que ele é a vida. Eu sou a vida? Não. Eu posso ter a vida. Porque Deus colocou diante de mim a vida e a morte. E quem é a morte?
senão o príncipe deste mundo. E a morte veio para quê? Para tentar combater a vida. A vida é Jesus. A morte veio para tentar combater Jesus. A morte veio para tentar me tirar da vida eterna. Então qual que é meu problema? Primeiro passo, eu tenho um problema. Tem que decorar isso, gente. Eu tenho um problema. E você tem que saber qual é o problema. O São Paulinho vai chegar na rádio lá de Nepomuceno e o jornalista lá vai entrevistar ele. Meus caros ouvintes, nós estamos aqui com o São Paulinho, um cidadão nosso aqui de Nepomuceno, e hoje ele vai trazer uma palavrinha para a gente sobre o alcoolismo dele. E, São Paulinho, como que é esse problema, como que o senhor deu conta de resolver o problema do alcoolismo do senhor? Porque eu descobri que eu tinha um problema. Foi o primeiro passo e eu descobri que eu tinha um problema. Então, e qual que era o problema do senhor? O meu problema é que eu tinha dado a mão para o Satanás. Eu tinha me filiado no partido dele. Eu fui morar com ele. Eu fui abraçá-lo. Eu dei a mão para ele. O meu problemão era esse. Esse é o meu grande problema. Eu fui brincar de viver. Eu fui pensar que a vida, que é o próprio Cristo, porque ele disse que eu sou a vida, e eu fui dar um pouco as costas, relaxei com a igreja, relaxei com a palavra de Deus, relaxei com a vida espiritual do Espírito Santo de Deus, e fui brincar com o mundo. Fui lá dar umas conversas com o demônio. E nessas conversas que eu tive com o demônio, ele deu conta de me amarrar na senzala. E quando ele deu conta de me amarrar na senzala, quando eu fui tentar sair sozinho, eu não dei conta, só consegui esticar a corrente, mas não dei conta de arrebentar a corrente. São Paulinho, parece que eu estou lembrado de uma história assim. Com Eva não foi mais ou menos assim? Eva também foi mais ou menos assim. Eva foi dar conversa para Satanás. Satanás chegou com uma conversinha mole. É verdade que você não pode comer aí desses frutos. E Eva foi dar conversa para ele, e ele amarrou a Eva. E conquistou a Eva, e seduziu a Eva. E a Eva caiu igual patinho na lagoa. E fez a mesma coisa comigo, com o Soiraí, com o Mateus, com o São Luís, com o Elvis, com a Teté, com todos nós. E o Satanás, nós vamos dar conversa para ele, ele nos amarrou nesse chamado vício, né? Como que o Satanás amarra? No vício, ele vicia a gente. Depois dele viciar a gente, né? E como que ele me viciou? Na mentira dele, porque ele falou que eu era tímido, e eu acreditei. Ele falou que para eu ter uma mulher eu tinha que estar tonto, e eu acreditei. E vivi 30 anos nessa mentira. Era mentira. Eu poderia, e eu sou filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, e qualquer mulher nesse mundo eu poderia chegar, independente de bebida ou sem bebida, eu tinha todo o direito de chegar. O problema meu foi acreditar, ao invés de acreditar na verdade, que diz que eu sou filho de Deus, portanto eu sou príncipe, porque todo mundo que é filho do rei é príncipe. Eu sou príncipe, mas eu pensei que eu era sapo, né? Eu pensei que eu não valia nada. Meus colegas tudo ficavam com as menininhas bonitinhas e eu com as velhas, né? Porque quem que queria tonto? Ninguém, né? Então o São Paulinho vai esclarecer isso lá para o rapaz. Fala, meu problema é o príncipe deste mundo. Não é à toa que Jesus falou, não tenha medo de carne e osso, dessas bobagens, tenha medo dos espíritos imundos espalhados pelos ares. Então qual é o meu problema? Os espíritos imundos espalhados pelos ares. Por que o demônio aprisiona a gente no jogo, né? Tá aqui nós que temos esse problema de jogo, né? Porque eu também já tive muito problema com o jogo, né?
Porque o demônio fala assim, hoje você vai ganhar. E a gente acredita. Lembra de São João, sobre? São João falou assim, eu não volto para minha... Ele tinha uma casa, gente, no centro de São João del Rei, que vale R$1 milhão. A irmã dele me falou assim, eu estou precisando da assinatura dele para vender o imóvel aqui. E é só 2 irmãos, é R$500 mil para ele. O demônio falou, você não volta para sua casa enquanto você não acertar na cena sozinho, para você chegar lá e comprar o imóvel da tua irmã e pôr ela para a rua. Porque um dia ela falou assim, você some daqui, porque ela estava brava, né? Talvez ela estava brava. E pôs na cabeça, e ela falou assim, você some daqui. E o diabo falou, hoje eu pego esse hominho. E pegou, porque o hominho pôs na cabeça e alimentou dessa mentira. A minha irmã não gosta de mim. E me pôs para fora da minha própria casa. E ele acreditou nisso, saiu para o mundo. E hoje ele já está com 154 anos. E está andando para o mundo aí. Sem voltar para a casa dele. Porque o demônio pôs na cabeça dele, você só vai voltar para lá o dia que você acertar na cena sozinho e você comprar a casa. E a vida dele se tornou um tormento, e a vida dele se tornou uma imundície, e a vida dele se tornou, sei lá, se está vivo, se está morto, e a vida dele se tornou uma grande problemada, por causa dessa mentira. Se ele tivesse ido na verdade e falado assim, Fabiano, cadê o Fabiano? O Fabiano falasse, o demônio falou assim, não, você só pode morar na tua casa se você acertar na cena sozinho. Não achei, não. Então, é mentira. E quando a mãe fala, desse jeito você não vai fazer nada na vida. Mas o demônio usa isso e te amarra na senzala. Gente, e depois que amarrou? Aí vem o segundo passo. Viemos acreditar com um poder superior a mim. Para combater o mal tem que ser um poder superior a mim. Superior a mim. Eu estou lá na senzala amarrado. Lembra do tempo da escravidão? Lógico que a gente não lembra, mas a gente já viu na história. O escravo podia ir embora, você podia chegar lá e falar, o Elvis chegava lá para o escravo, falava assim, não, por que você não vai? Sai daí, vai embora. Ele ia virar para o Elvis e falar assim, eu estou amarrado, como é que eu vou embora? Tem que alguém vir me libertar. E quem tinha poder de libertar o escravo naquela época? O Senhor, o dono dele. Está vendo onde que nós vamos parar, gente? O demônio é dono da gente, se lerdar. O demônio toma posse de mim de tal maneira que ele me amarra como se ele fosse o meu Senhor. E quando o demônio consegue me amarrar, ele faz de mim o que ele quiser. Ele usa o meu corpo para tudo. Ele usa o meu corpo, eu estou amarrado, eu sou posse dele. O escravo, desliga essa... Quem que está ligando aí, ô sua vaca? Isso não é hora de ligar para ninguém. Não é possível que uma pessoa não pode esperar. Viu que a pessoa não está atendendo? Né? Depois eu vou ligar para essa pessoa e falar assim, aonde você está na senzala, amarrado? Que misericórdia. Né? Gente, não é difícil da gente entender a vida. Quando Elvis nasceu, lá em Boa Esperança, na Santa Casa, sei lá, 1934, por aí, né? Aquela vida que nasceu e que chorou, não é só carne e osso, não. Ali, a nossa vida nasce, o espírito existe. O problema nosso é achar que a gente é só carne e osso. A vida da Teté tem espírito, a vida do São Luís tem espírito, a vida do São João Francisco tem espírito, a vida minha tem espírito. E que tipo de espírito que tem? O espírito do mal ou o espírito do bem?
eis que coloco diante de ti a vida, representado pela vida, e a vida, o senhor Iraí acabou de falar aqui, nós sabemos quem é. Só existe um na face da terra, que é o Senhor Jesus, que não só falou que eu sou a vida, ele não só expressou na verdade, mas como provou para a gente que ele é a vida, porque é o único que venceu a morte até hoje. Eu não conheço nenhum que venceu a morte. Portanto, Deus colocou diante de mim a vida e a morte. Quem é a morte? Senão aquele que veio para matar a vida. Qual que é a função de Satanás? Jesus veio para destruir a obra do mal. E o Satanás? Matar a obra do bem. Não destruir Jesus, porque ele não consegue fazer isso, mas ele consegue destruir a minha vida eterna. Ele consegue me tirar a minha vida, e vida em abundância, quando Jesus quis dizer. Então, se a gente colocar no nosso problema, o Elvis colocar no problema dele, gente, o meu problema não é só álcool e droga, o meu problema é espiritual. E se o São Paulinho vai dizer, se o meu problema é espiritual, eu não tenho outro recurso a não ser avançar para um poder superior. Está vendo que a gente já não vai na igreja porque todo mundo está indo? Está vendo que a gente já não vai buscar Deus só porque todo mundo está buscando? Você vai buscar porque você tem um problema para resolver e só Ele resolve. Eu não consigo resolver, eu sou impotente. E por que eu sou impotente? Porque eu não consigo sair da senzala sozinho. Eu estou escravo. Quando a gente vê as pessoas bebendo aí na rua agora, nas biqueiras, a gente tem que olhar para elas e dizer, mas que dó. Olha que maldade que o Satanás está fazendo com essa criatura. Que dó. Que dó, né? Que maldade. Como que a pessoa conseguiu chegar, como que o Satanás conseguiu colocar a unha na pessoa para ele... E o problema é que Satanás, quando domina um ser humano, a dominação dele é profunda. Ele não está nem aí para a higiene dessa pessoa. A pessoa até quer tomar um banho, mas não acha jeito. Satanás não deixa. A pessoa não troca a cueca. A pessoa não tem uma cama para dormir. Tem que dormir ao relento. A pessoa não tem horário para comer, nem tem horário para... Tem que contar com a misericórdia dos outros. A escravidão que Satanás impõe, a senzala. Quando eu estive na senzala, é muito triste a senzala. Porque além de você estar amarrado, por isso que as pessoas chegam perto de mim e falam, para de beber. Para de que jeito? Como é que eu vou parar de beber? Por isso que tem 300 milhões aí falando, não, agora eu vou parar. Vou parar de que jeito? Você está escravizado? Como é que você vai parar? Você depende de um poder superior. Você depende de um poder superior. Não é eu parar. Eu preciso me libertar, não é parar. É mesmo? Se eu falar para o Elvis assim, não, Elvis, não bebe mais não. Não usa droga mais não. O Elvis vai virar para mim e falar, Gilberto, se eu desse conta, eu já tinha parado há 100 milhões de anos. O problema é que o máximo que eu consigo fazer é esticar a corrente. Mas eu não consigo quebrar a corrente. Essa corrente, para ser quebrada, eu preciso do segundo passo. Viemos acreditar com poder superior. É preciso vir alguém superior a mim para me libertar. E por isso a gente volta para Deus. Está vendo porque o retorno a Deus é o filho pródigo que volta? Por que eu volto? Porque eu estou escravizado. Então eu retorno. Olha o retorno, né? E por que eu volto arrependido? Voltei arrependido. Como é que é a musiquinha do Alexandre Pires?
Eu andei errado, eu pisei na bola. Larguei quem mais amava por uma ilusão. E a gente nessa ilusão foi aprisionado, foi acorrentado. Porque eu fui brincar com quem eu não devia brincar. Porque a palavra de Deus já tinha me alertado: cuidado, orai e vigiai, que esse bicho anda ao redor de vós buscando a quem devorar. O problema nosso é que a palavra de Deus fala as coisas e não presta atenção direito. Deus já tinha falado comigo e com o João Francisco ali, ó, cuidado com o bicho. Você está brincando com coisa séria, mas a gente foi lá e falou: um tapinha não dói. É um tapinha para ele aprisionar de novo. Parece que a corrente dele é facinha, é igual a algema. Não sei como é que o povo faz, é só bater assim, já era. Depois que você está algemado. O nosso problema, eu tenho problema. Qual é o meu problema espiritual? O sistema dos caras diz é o espírito, porque o diabo mesmo não tem o corpo. Então, os caras dizem o espírito da gente para destruir a carne. Destruir a carne, destrói o espírito, já passa o espírito da gente de Deus. Ele quer que a gente se torne igual a ele, ele não vai voltar dele. E se o nosso espírito for externizado, se a gente não buscar Deus, Deus libertar o nosso Criador, a gente vai fazer parte dos espíritos maus que são governados pelo diabo. E como que nós vamos fazer isso? Aí o João agora trouxe o grande terceiro passo, né? Perceberam que nós passamos pelo primeiro e segundo passo hoje? Primeiro passo, eu tenho um problema. Gilberto, qual que é o seu problema? Eu fui dar conversa para o Satanás e ele me aprisionou na senzala. E uma vez que ele me aprisionou, e eu vivi tantos anos na mão dele, ele acabou comigo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir, então ele me destruiu mesmo. Não sobrou pedra sobre pedra. É só cinza, não sobrou nada. E agora então, eu vim aprender que eu preciso de um poder superior a mim mesmo, para trazer para começar a me levantar, para começar a me erguer. E aí começa uma coisa interessante, Elvis, que agora, até agora, olha por que a gente, quando vem para a comunidade terapêutica, a gente começa a perder nossas forças. Imagina o Mateus, preso na senzala durante 20 anos. Não, durante 7 anos, preso na senzala, amarrado pelo vício, né? Ali, enquanto a gente não passou pelo segundo passo, a gente era um preso, um prisioneiro tranquilo, a gente estava lá, o demônio fazia da gente o que falei. Lambe o chão, eu lambia. Sobe na parede, sobe. Bate no sujeito, batia também. Tudo que ele fazia, você batia. Você imagina agora você encontrar um poder superior. O poder superior começa a te revelar as obras malignas do Satanás. E aí você começa a se revoltar contra o Satanás. Agora você passa a ser um prisioneiro de Satanás em processo de libertação. Começa o quê? Uma luta. Qual que é a tendência de todo lutador? Perder as forças. Está vendo porque tem hora que a gente desanima? Porque você está achando que é facinho você sair dessa prisão? Desse calabouço? Dessa corrente? Não, não é facinho. Por isso que quando a gente entra num processo de libertação, a gente começa a lutar, porque Deus começa, como que Deus liberta? Pela verdade. Porque Deus não liberta pelo correio, Ele não vai me dar um 38 para me matar o demônio, pois Ele é espírito, como é que eu vou matar? Então Deus começa a trabalhar na minha vida, na vida lá do Rogério, na vida do Sr. Paulinho, na vida do Sr. Zé Edgar. Como é que Deus começa a trabalhar? Com a revelação. E Deus começa a revelar assim, ó, esse mal está judiando de você. Ele veio para matar, roubar e destruir. E eu vim para te dar vida. E a gente começa então um processo de comparação entre o diabo e Deus. E daqui a pouco o demônio chega para já te... Sabe o costume dele do dia a dia, de 7 horas da manhã, já te levantar para você
para ele beber através de nós, né? Porque ele é espírito, ele invade o meu corpo e eu bebo. Ele já quer que a gente bebe às 5h30 da manhã. Ele já chega e fala, o primeiro bar já abriu. E quando você começa então a lutar, fala, não vou. Começa a luta. E começou a luta, gente, prepara. O desânimo vai vir, a dor de cabeça vai vir. E o próprio demônio agora vai usar de uma outra arma. Infelizmente. Ele vai chegar perto de mim da Teté e vai falar assim, tá vendo que vocês já estão desanimados? Larga a mão disso. Você já não tem força mais. E você já está desanimado mesmo. Daqui a pouco a gente larga, abandona o caminho estreito e volta de novo para o caminho. E aí vem a chamada queda, né? Ao invés da gente soltar foguete, a palavra de Deus disse que quando eu estou fraco é que eu estou forte. Mas a gente não leva essa palavra a sério. Essa verdade é uma verdade muito profunda na minha vida, porque quando eu estou fraco, diz a verdade, você está fraco, significa que você está forte, significa que você está lutando, você está conseguindo sair. Quando você está aparecendo buscar a Deus, buscar força. Não é? Olha, era para soltar foguete, mas a gente acaba... E o demônio então começa a arrumar todas as circunstâncias. Aí a pinga, aí o crack, bebe. E ele ainda vem e fala assim para o seu Iraí, você está vendo o que esse povo quer fazer contigo, né? Você está vendo esse povo aí, o que eles querem contigo? Eles querem te pôr no altar, eles querem te fazer santo, você não pode beber mais, você não pode jogar mais, você não pode fumar mais, você não pode fazer mais nada, você tem que virar santo. E aí o demônio começa com o lado contrário da gente. E aí o demônio começa a falar assim, vê o povo aí na rua ser desse jeito. Não tem ninguém desse jeito não, bobão. O povo tudo bebe, tudo usa droga, tudo tem seus finais de semana, vai pescar, leva uma cervejinha, você vai viver agora com a Bíblia debaixo do braço? Mais mentira na minha vida, para me manter na senzala. E muitos aceitam. E muitos desanimam da palavra, porque de fato a verdade é pesada. De fato o caminho é estreito. De fato Deus permite uma só carne. Eu com o meu parceiro, eu só posso ter uma só carne, eu só posso ter um. Eu não posso brincar de sexo, eu não posso fazer da minha vida uma vida de prazer sexual conforme a senzala que é, porque lá na senzala é uma zona. Ou melhor, qual que é o meu problema? Eu estava no inferno. E agora eu preciso de um poder superior para que eu possa me libertar. E essa libertação não será imediata. Dependerá de um programa de vida nova. E agora quando entra a palavra vida nova, terceiro passo. O mais bonito, o mais rico, o mais importante, o mais forte, o mais necessário. O terceiro passo, ele de fato ele é o divisor de águas. Mas é aonde eu estou fraco. A gente começa o terceiro passo fraco. Por que fraco? Porque eu já comecei a luta. Eu estou no inferno, mas eu trouxe Deus para o inferno. Eu estou no buraco, mas eu trouxe Deus para o buraco. E quando eu trago Deus para algum lugar, e nesse lugar existe o bem e o mal, agora começou uma grande luta, uma grande batalha espiritual. Não é batalha de faca, não. Começou uma grande batalha espiritual. A vida contra a morte. A vida querendo me levar pela verdade. Porque a verdade liberta. E por que eu tenho certeza que a verdade liberta? Porque se você estiver andando ainda sobre alguma mentira de Satanás, você está aprisionado.
Aí quando começa essa luta, você trouxe o poder superior, na forma que você concebe. E o poder de satânico vai começar a combater com os anjos dele, tentando te segurar ali, porque ele não pode te perder. Você já é presa dele, prisioneiro dele. E se eu sou prisioneiro de Satanás, nós clamamos o poder superior e aquele infeliz gritou a Deus e foi socorrido. Não é assim que diz a palavra de Deus? Porque todo aquele que grita a Deus é socorrido. Nós vamos atrás de um poder superior. E aí entrou no buraco, no calabouço, Deus e o diabo. E eu no meio. E não pense que eu não vou perder minhas forças. E não pense que a gente vai ter problema, porque nós vamos ter agora uma grande luta pela frente. Qual é a grande luta? Como que ela começa? A primeira palavra de Jesus dentro do calabouço, Sr. Luiz. Qual que é a primeira grande palavra de Jesus para a gente? Segue-me e larga o capeta. É só isso que ele fala. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se chama conversão. Jesus está dizendo, se você der o passo, eu abro o mar vermelho para você atravessar. E o diabo do outro lado fala, tá vendo para onde que eles querem te levar? Eles querem te fazer santo. Você não é santo. Você nunca foi santo. E aí começa a grande batalha na nossa mente, né? E Deus começa a revelar, ó, de que lado que está a verdade. Não é digno de mim. Gente, nós vamos entrar é uma luta espiritual. Não pense o Elvis que essa luta de álcool e droga é só ele com a garrafa e ele com a pedra, não. Isso é uma luta espiritual, gente. E Jesus veio e falou assim, vem e segue-me. Só que para a gente seguir Jesus, só tem um jeito, pela verdade. Porque Jesus está falando assim, Gilberto, só tem um jeito de eu te libertar de Satanás. Eu te revelando a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vai destruir essas correntes que te aprisiona. A gente conhece a verdade e a gente até aprecia a verdade. E a verdade vai entrando na nossa cabeça. Mas quando vê, Satanás chega com outro argumento, com outra mentira. Ele vai dizer, será que agora você, Mateus, vai viver lá fora com a Bíblia debaixo do braço? E o Mateus fala, eu não estou acostumado com isso. E o Mateus, aí o Satanás já fala assim, você já imaginou o que vai pensar teus colegas? Eu sei. Você já imaginou o que teus vizinhos vai falar? Você já imaginou o que o povo vai falar? E o Satanás começa então essa guerra de mentira contra a verdade. Mentira contra a verdade. Até então aconteceu isso aí. Depois de um tempo que eu saí de cidade, né, eu fui para a roça. Aí eu fiquei um tempo na roça e eu comecei a frequentar a igreja evangélica. Aí pegou, minha ex-mulher virou para minha mãe e falou, apronta, agora põe a Bíblia debaixo do braço e finge santinho. Aí pegou, pensei assim, então eu não sou digno de entrar na igreja, eu parei de entrar na igreja, eu parei de ir na igreja. Tá vendo o que o diabo faz? O diabo chegou perto do Mateus e falou assim, ué,
Você acha que você é digno de ir para isso? Ô Mateus, larga de ser bobo, isso aí é só para quem é de Deus, filho. Você é do capeta, você é meu. Você não é digno de Deus, não. E ele acreditou. Aí que eu caí mesmo. Hã? Escuta muito isso, a pessoa às vezes conversa, começa a cantar a igreja, e o povo que tem no mundo vai te falar. Agora quer ir para a igreja, Mas isso é a obra maligna. Esse é o combate. E nós temos que soltar foguetes, aí nós temos que ir para o sermão da montanha. Bem-aventurados os injustiçados, bem-aventurados os humilhados, bem-aventurados aqueles que sofrem injustiça por causa do meu nome, né? Eu mesmo já passei por isso. Um dia o Fausto chegou lá em casa. O Fausto era meu colega de zona, de bar, de boteco, de coisa, né? E assim, no início do meu processo de conversão, ainda nessa luta lá, 13 anos atrás, ele chegou lá em casa e falou assim: vamos beber? E eu já estava no processo de conversão. Eu falei: não, eu estou com a dor no estômago hoje. Mentira! Mas eu fiquei com vergonha, porque o Satanás naquela hora ele já me pôs uma mentira na cabeça. Como se disse: ó, você vai revelar para ele que você é de Deus, com coisa que é proibido ser de Deus. Mas o demônio põe na nossa cabeça que é proibido eu ser de Deus. É proibido eu andar com a Bíblia. Olha o que falou para o Mateus. Chegou para o Mateus e falou assim: ó, você acha que você a vida inteira se aprontou, agora você quer dar uma de santinho aí? Jesus está chamando para isso? Jesus me chama para ser filho de Deus? Jesus me chama para segui-lo e, como todo ser humano, como ovelha perdida que agora volta para o celeiro, para eu ser acolhido? O certo do Mateus era virar para Satanás e dizer assim: ô, sua vaca, sua anta, deixa eu te explicar um negócio. Quem não pode seguir ele é você, mas eu posso. Eu sou filho, eu sou abençoado, e eu tenho parte na glória do céu. Ele quer me dar a vida. E o Satanás faz de tudo para te impedir de seguir a vida. E a vida é Jesus. Ele falou, é que ele não vai família, né? Quer dizer, essa hora ele já não pode olhar nem para família, nem para pai, nem para família, nem para irmão, nem para mulher. Se quiser servir a Deus, gente. É, porque às vezes a própria irmão vai chegar perto da gente e vai dizer assim: ih, olha lá, tá achando que agora vai dar certo. Gente, o demônio usa todo ser humano contra nós. Todo. O demônio vai usar qualquer ser humano contra nós. Não pensa o Nélio que é só a luta do demônio, é só nele, não. Todas as pessoas à sua volta o demônio vai usar para tentar te manter na senzala. Porque cada escravo que ele perde, cada escravo que o demônio perde, é o time de Deus aumentando. E essa é a grande batalha que existe, que está travada no reino de Deus. É a batalha da vida e da morte. A gente diz que a salvação é individual. Deus fez o ser humano a imagem e semelhança dele, mas cada qual é qual. Então, se eu me arrependo dos meus pecados, eu posso voltar a Deus. A pessoa falar que eu estou errado, que eu vou virar santo, eu estou arrependendo dos meus pecados, mas quem me perdoa é Deus. Não é o julgamento da pessoa de chegar agora, você quer virar santo, você quer ir no caminho certo. Por que você não coloca aquela vida da salvação? Você salva você. Você que tem que decidir. O Espírito Santo veio em você, vai te consolar. Foi para isso que o Espírito Santo veio, para te ensinar o caminho de volta a Deus. Não é a palavra. Mas esse é o grande problema. O problema é justamente o que aconteceu com Mateus. Porque quando nós trazemos o poder superior no segundo passo, e eu bato no peito e falo assim: eu tenho um problema. O meu problema é porque eu fui dar conversa para Satanás e ele me amarrou. E eu estou amarrado com Satanás. E agora eu preciso do segundo passo. O segundo passo é buscar um poder superior para resolver meu problema.
E quando eu busco esse segundo passo para resolver meu problema, eu coloco agora Deus e o diabo em confronto, né? De um lado, Satanás com a mentira, e de outro, Deus com a verdade. E aí vai começar a grande guerra entre a verdade, que liberta, e a mentira, que continua aprisionando. A mentira que foi falada para o Mateus. O Mateus começou a buscar a verdade, mas a mentira veio e apagou o fogo da verdade. E como que essa mentira apagou o fogo da verdade? Porque chegou e falou do passado dele e falou assim: você não é digno desse aí. O demônio falou: a quê para o demônio? Quem é o demônio para me falar alguma coisa? O demônio não pode me evangelizar. Um ser humano não pode me evangelizar. Só a palavra de Deus pode me evangelizar. Ninguém pode me evangelizar. Eu não estou aqui para evangelizar ninguém. Eu estou aqui para anunciar o reino de Deus, conforme Jesus pediu. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o reino de Deus a toda criatura. Quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado. E por que já está condenado? Por que Jesus usa a expressão já está? Porque está na senzala, está amarrado. E se a verdade não prevalecer sobre a mentira vai continuar te deixando amarrado. E a sua vida não caminha, não progride. E aí às vezes a pessoa, infelizmente, morre amarrado ali, tadinho, sem viver, né? É muito triste. A vida, se a gente um dia, como de fato nós vamos conhecer essa vida espiritual, porque nós ainda vamos entrar nela, com a graça de Deus, né? Eu espero profundamente, espero todos os dias da minha vida entrar na vida espiritual, porque a vida carnal eu já conheço de ponta cabeça. Essa vida carnal aqui de 80 anos, né? Tá lá minha outra tia, tadinha, agora AVC, agora com meningite. Deus, até quando toco o telefone eu penso nela, né? Mas se morrer eu também fazer o quê? Não adianta eu atender o telefone. Mas, aliás, não adianta nada. Eu não consigo nem trocar pneu de um carro, imagina. Gente, nós somos... Eu não consigo me libertar. Vamos pôr isso na nossa mente. Vamos sair por essa porta hoje aqui, ó. A hora que a gente descer aí para fazer o labor, sabendo que a gente não dá conta de nos libertar. E nós vamos sair daí batendo no peito. Eu preciso de Deus, não é porque eu sou... Não é à toa, eu preciso de Deus só porque... para me louvar a Deus. Não, eu preciso de Deus porque eu tenho um problema sério para resolver que só Ele resolve. Só Ele resolve. Não existe outro. Eu não resolvo porque eu sou impotente. É preciso poder superior para resolver. E por isso eu volto para Deus. E vou dizer para Deus assim, para a gente encerrar, numa oraçãozinha muito pequena, mas muito gostosa da gente fazer. Oh, Senhor meu Deus, hoje eu entendo o risco que é virar as costas para o Senhor. Oh, Senhor meu Deus, hoje eu entendo o quanto que é perigoso viver sem o Senhor nesse mundo. O quanto que é arriscado. Porque aonde eu passei, aonde eu pisei, aonde eu fui aprisionado, e os males que eu sofri por falta do Senhor. Me perdoa, Pai, por eu ter virado as costas para o Senhor, por eu ter dado conversa para o mundo e para as coisas do mundo. Me perdoa, Senhor, eu volto arrependido, para dizer para o Senhor que eu não posso abandoná-lo nem um segundo da minha vida, porque eu sei que tem um inimigo no meu calcanhar. Tem um inimigo no meu pé, querendo o tempo todo me derrubar. E por isso agora eu sei, ó Pai, o quanto que a Tua palavra, o quanto que a Tua verdade é importante para mim. Para o Senhor continuar me revelando, para o Senhor continuar me esclarecendo, para o Senhor continuar me abrindo os olhos contra as obras desse mal. Ó Pai, perdoa porque eu me afastei de Ti. E a minha vida virou uma lástima por eu ter me afastado de Ti. Por isso eu volto. E volto arrependido.
e volto com a certeza de que eu preciso do Senhor. A minha vida sem Ti é uma vida de perdição. Senhor, eu volto para o Senhor porque de fato eu agora compreendo o quanto que é necessário o Senhor na minha vida. O quanto que eu preciso do Senhor, o quanto que eu preciso da Tua palavra, da Tua verdade para desmascarar o mal, para desmascarar as obras do inimigo, para desmascarar as mentiras dele, para desmascarar os malfeitos dele, para desmascarar as mazelas dele sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus relacionamentos, para desmascarar tudo. Ô Pai, desmascara para mim. Hoje eu compreendo, Pai, que eu preciso do Senhor, eu preciso. Não é ir na igreja porque domingo é dia de ir na igreja, não. É para libertação. É para que eu possa de fato, Pai, começar a entender o novo nascimento que o Senhor tanto clama para nós, que nascer de novo. Nascer de novo significa sai dessa corrente, segue-me, pegue a sua cruz. Não é fácil, meu filho, mas comigo você será vitorioso. Em mim você será mais do que vitorioso. Vem comigo, meu filho. Nós temos um Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu vou estar contigo até o fim dos tempos, para a gente caminhar junto. E hoje nós podemos então dizer e louvar a Deus porque Ele está conosco. E quem está com Deus está em processo de libertação. E o processo de libertação é durante a vida toda. Só que na medida que o demônio vai perdendo terreno na nossa vida, na medida que as correntes vão sendo quebradas, na medida que o demônio vai se desesperando porque já viu que nós estamos na luta agora e nós nos tornamos como Deus, o demônio se torna inimigo de nós, porque agora nós abrimos, tirou as escamas da nossa vista e nós então estamos conseguindo enxergar o quanto de mal Satanás fez comigo, e ele só conseguiu fazer porque eu me relaxei com o Pai, porque eu me afastei do Espírito Santo de Deus. Significa que eu não posso mais viver sem Deus, eu não posso mais viver sem a verdade, porque a única coisa que vai me libertar é a verdade. Porque conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E libertará de que forma? Porque ela desmascara o engano de Satanás. A verdade vem e desmascara o engano de Satanás. E aí a gente vai bater no peito e falar: ô sua anta do Satanás. Dá vontade de xingar de tudo enquanto é nome, mas a gente não pode. Mas o Satanás, ele me enganou a vida inteira. E não vai enganar mais. E não vai enganar mais, porque a verdade agora vai prevalecer. Amém? Amém. Então vamos fechar a palavra de Deus aqui, né? Vamos rezar um Pai Nosso, a gente começar esse dia. E não pode preocupar, hein? Que a coisa, quando a gente começa o processo de libertação, preocupa não, vai vir dor de cabeça, vai vir desânimo, abrir roupa, né? Daqui a pouco o Satanás já começa a fazer a ruaça dele, e a verdade vai desmascarar, porque aqui está nascendo um grande grupo, uma grande força do Senhor Jesus. Então vamos encerrar essa nossa oração com esse passarinho, né, que é o nosso fundo musical, dizendo a Deus: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Olha, eu tenho que pagar a luz do trem aqui.